a ascensão luciferiana. Embora aquelas pessoas conspiracionistas estejam percebendo um crescimento na evolução do satanismo e do luciferianismo a nível externo, ou seja, caminhadas luciferianas, estátua e templo de Lúcifer, que estarão sendo colocados, mesmo com problema com a justiça em Gravataí, Rio Grande do Sul, entre outras coisas, que são coisas extremamente externas. Nós podemos falar que a ascensão luciferiana não está ligado exatamente a isto. Então, tudo que você vê como manifestação externa pode se olhar de uma maneira mais a nível intimista e entender que o luciferianismo não vem a ser isso. Em relação ao satanismo, todos nós sabemos que eu creio que em 20 de maio de 1966, foi fundada a Igreja de Satã através de Sandolavey. Por incrível que pareça, nós temos aí toda essa história de Daniel Mastral, que apesar de usar máscara, o mascarado era ele, e ele diz que mandou uma carta para a Igreja de Satã, e aí recebeu de volta uma carta em inglês e pediu para que eles escrevessem em português, e depois do nada alguém respondeu e alguém veio e convidou ele para participar dessa tal da Irmandade. Como Vic Vanilla dizia, nunca vi uma coisa tão comum, tão piegas, como isso aí da Irmandade. E lá havia um crescimento extraordinário dos seus membros. É isso que eu gostaria muito que a polícia procurasse saber, né, toda a vida de Mastral, porque a partir do autoaniquilamento e dos processos que estavam abertos contra ele, por suspeita, se vocês não sabem, fiquem sabendo, de uma certa participação, né, na passagem da ex-esposa para o outro lado, naturalmente. Então esses processos estavam sendo aí abertos e o indivíduo já estava vivendo há muito tempo dentro desse seu personagem. E aí ele fala dessa instituição que derivada era, veja, da Igreja de Satã de Sandolavey, e que ofereceu a ele um grande emprego e que ele tinha tudo o que ele queria, e havia um teste para ele ser elevado, né, a um grau maior, que era justamente atirar em uma criança de 9 anos. Interessante. Ninguém, embora aquele estava falando isso em podcasts públicos, ninguém da polícia chegava junto e perguntava, irmão, onde é que se localiza aqui em São Paulo, em Rio, essa comunidade? O que aconteceu com uma criança? Não é? Fazer um rastreamento da vida de Daniel Mastral, que não era Daniel Mastral, o nome verdadeiro dele, e que esse aniquilamento, esse autoaniquilamento, foi o que ele conseguiu, mas ele já tinha fracassado em 4 outros. Houve com essas 5 tentativas e nessa, aí ele conseguiu o seu intento. Nas outras 4 ele tinha fracassado. Então, como é que uma igreja, como a Igreja de Satã, fundada por Sandolavey, que não tinha Satã como uma divindade de forma alguma, mas como um arquétipo, e que deixava bem claro que não havia ali sacrifícios, leia-se
a Bíblia Satânica, não é? De Zando Lavey, que eu creio que eu tenho ela aqui, e depois eu vou abri-la para vocês, para a gente comentar alguns pontos. Então, vá lá e olhe dentro da Bíblia Satânica. Há um respeito pelos velhos, a proteção às crianças e o respeito pelos animais. Mas de repente nós vemos aí Daniel Mastral dentro da igreja de Satã, dizendo lá veio que não idolatra Satã como uma pessoa, ou seja, eles são ateus, não são teístas, porque há dois tipos, gente, de satanistas: os ateus e os teístas. Os ateus, quando você diz que crê em Deus como uma força, é a mesma coisa de um satanista dizer que crê em Deus que crê em Satã como uma força, como um arquétipo. São os satanistas ateus. E os teístas são aqueles que veneram Satã como se fosse uma pessoa, uma personalidade. E a igreja de Satã, exatamente essa em que Daniel Mastral havia sido convidado, não pratica essas coisas que ele diz que iria praticar, ou que estava praticando. Então, como eu falei em vídeos anteriores, toda essa conversão de Daniel Mastral tem a ver com ficção, coisas que ele viu. Por exemplo, no livro São Cipriano Capa Preta, o escritor daquele livro vai dizer que Dom Cipriano se apaixonou por uma mulher, e aí ela era muito católica, e ele, usando todos os feitiços, não conseguiu dobrar aquela mulher à sua vontade. E aí ele questiona, pois, o diabo e se volta para o catolicismo e se torna um santo, ele se torna um converso. E a conversão de Mastral foi completamente copiada disso. Ele simplesmente, o Mastral, se apaixona por uma menina evangélica, e aí também tem um pastor que se mete no meio e ele tenta destruir o pastor, ou seja, ele só acrescentou uma outra figura, né? Que é o pastor, e ele tentou destruir esse pastor e não conseguiu, e aí o Mastral argumentou contra essas forças satânicas, e se permitiu se converter, né? E houve um exorcismo, né? Então veja, paralelo a isso, somente depois dessa conversão foi que ele foi levado aí para aquele grande teste, que é justamente com essa criança de 9 anos. Então tudo na obra de Mastral é ficção, e aí quem está dizendo são os peritos que estão examinando o autoaniquilamento dele. Tudo tem a ver com uma grande criação, uma grande imaginação, que ele precisava sempre dar retorno para os seus fãs, criando mais e mais histórias. E o seu teste com essa criança tem a ver também com, como eu falei, com Batman Begins. Em Batman Begins, o indivíduo, antes de se vestir de Batman, né, ele simplesmente é levado por Ra's al Ghul para treinar, e depois tem um teste, ele deveria matar alguém. E aí ele se revolta contra os seus treinadores e se torna o paladino, o cavaleiro negro de Gotham City. Sabe? Então você vai observar exatamente isso. São histórias absurdamente copiadas e que está na cara de todo mundo. E por que acontece isso? Acontece isso porque o cristianismo, como eu falei também em outros vídeos, perdeu a sua essência. Porque a essência do cristianismo, ou de Jesus de Nazaré, a figura de Jesus de Nazaré, era a renúncia à riqueza, aos luxos, não é? Ele dizia que o lobo tem
A serpente tem seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele disse àquele jovem rico: dai tudo que tem aos pobres e segue-me. Então a renúncia evangélica, que foi praticada ao extremo, a posteriori, por Francisco de Assis, na Itália, e por Mahatma Gandhi, na Índia, não faz mais parte do cristianismo. Agora, o que apresenta que o indivíduo é filho de Deus é justamente o enriquecimento, muitas vezes ilícito. Você é abençoado por Deus quando você enriquece. E não tem nada a ver com o evangelho, se você olhar os 4 evangelhos, que até a túnica está lá, que Jesus tinha, que era a única coisa que ele tinha, segundo os evangelhos, ela foi aí, foi tirado aí, foi jogada pelos soldados, foi tirado na porrinha, foi tirado na sorte sobre aquela túnica talar, que era a única coisa que ele tinha. Aí o cristianismo simplesmente esqueceu a sua essência, que, segundo ali falei e também comentamos isso em outro vídeo, é a caridade. Terminamos vendo um vídeo interessante, que foi um vídeo que o YouTube não mandou para ninguém, porque tem um título que se refere justamente ao auto-aniquilamento, que é o desviver. E aí a gente observa exatamente isso. Perdeu-se a essência e o cristianismo vive de mentiras, daquelas que foram colocadas na tribuna desde as últimas eleições, que vocês conhecem bem o resultado. Dessas aí proferidas em tribuna por uma pastora que tem milhares de visualizações, que é a Sara Shiva, dizendo que o indivíduo, através da progeonciologia, né, da viagem astral, pode possuir o corpo de outro. E aí, que foi a parte mais asquerosa do vídeo dela, é que ela disse que há uma diferença entre uma possessão por demônio e uma possessão de humano por outro. Porque o demônio, diz ela, você diz sai, ele sai. Coloque a mão para trás e ele coloca. Mas aquele que é possuído pelo espírito de outro ser humano, só Deus pode, através de uma ordem aos seus anjos, é que pode fazer esse exorcismo. E eu fui crescido, né, desenvolvido ali em uma casa evangélica, em uma casa adventista do 7º dia, fico cada vez mais enojado por esses sermões, não é? E por essas pessoas que validam esse tipo de pregação. Então, a pregação cristã hoje em dia é baseada em 3 coisas. Primeiro, a riqueza material. Então, nós temos a riqueza material, aí Sila Malafaia, Valdomiro, entre outros, não é? A política, porque vocês viram com o que fizeram na tribuna, né? E o Apocalipse. Então, a política, a riqueza material e o Apocalipse, e isso aí, essa essência do cristianismo original, que davam suas vidas pelo Evangelho, pela verdade singela, que um dia dizem que um homem ensinou, um homem singelo ensinou. Então, perdida a essência, essas mentiras, né, contadas por esses pastores nas tribunas, que enojam ao indivíduo que, como eu, já fui evangélico e por muitos anos da igreja adventista do 7º dia, tive a oportunidade de conhecer pessoas dignas, que eu citei em outro vídeo com o fotógrafo Edson, né? Testemunho de Jeová. Escutei Alejandro Bolon, um dos maiores oradores do evangelismo aqui no Brasil,
apesar do nome dele ser Alejandro Bolon, creio que deve ser espanhol, e Divaldo Pereira Franco, espírito. Eu tive em vários fóruns de debate, né, encontros espíritas, onde eu vi esse grande orador Divaldo Pereira Franco. Então, há coisas que nobilizam, enchem de nobreza o espírito evangélico, mas que não se vê hoje em dia na maioria das igrejas evangélicas. E a ascensão do luciferianismo pode ser vista dessa forma externa, mas que eu particularmente não valido, porque a maioria das coisas que você vê que se dizem luciferianas, como por exemplo Mãe Michele mesmo, que eu tenho maior respeito e tal, e a esse templo em Gravataí, Rio Grande do Sul, o que a gente vai ver ali, a Igreja Satã de Jonas e tudo mais, é coisa externa, né? É um negócio externo, é aquela coisa, aquela manifestação, aquela bizarrice que acontece dentro de templos da quimbandas e outras coisas mais. Mas o luciferianismo mesmo, em sua essência, ele é diferenciado do satanismo porque o luciferianismo em si é pura filosofia. Embora o satanismo tenha a sua filosofia, que é justamente aí pregada no livro A Bíblia de Satã, de Zando Lavey, o luciferianismo é um apanhado, um compilado do melhor de todas as religiões. Então, eu não me sentiria, filosoficamente falando, um luciferiano, se eu não tivesse lido a obra de Helena Petrovna Blavatsky. Deixo bem claro para vocês que eu não li trechinhos no Google, mas eu li sim os 4 primeiros volumes, faltam 2 para terminar, e também Isis Sem Véu. E não me consideraria um pensador luciferiano se não tivesse lido a obra de Srila Prabhupada. Eu tive a oportunidade de ser Hare Krishna, de viajar com um guru, que agora está em Recife, Vrindravana Dasa Goswami Maharaj, que fez o primeiro disco de reggae, de mantra reggae. Um guru muito severo, muito austero. E ali eu tive a obra de Srila Prabhupada. Eu li todo o Bhagavad Gita como ele é. Li, eu creio que pelo menos 20 livros, mais ou menos, da coleção do Srimad Bhagavatam. Eu li o Lilamrita, que é a autobiografia ou a biografia de Srila Prabhupada Maharaj. O Chaitanya Charitamrita, eu tive acesso. Os Upanishads, entre outras obras. Então, a minha fundamentação luciferiana filosófica, ela não vem da Kabbalah. Porque a Kabbalah é, segundo Helena Petrovna Blavatsky, um documento, cópia de outro documento, Antropogênesis, que é o livro 3 da Doutrina Secreta, fala exatamente sobre isso. Que a Kabbalah é digamos, é aquilo que torna grosseiro demais a espiritualidade. O documento que deixou a espiritualidade com esse teor grosseiro que nós temos hoje. Então, eu acho interessante quem estuda a Kabbalah, eu acho interessante quem estuda, né, os seus estudos herméticos, mas não foi por aí que eu trilhei o caminho do luciferianismo. Então, se você não teve acesso aos Vedas, se você não leu a obra de Helena Petrovna Blavatsky, e se o seu conhecimento dos Vedas não teve um guru, como eu tive a possibilidade, né, como eu tive esse grande presente de tê-lo em minha vida, então realmente os estudos com outras obras que lhe levam a entender melhor essa questão do luciferianismo e satanismo,
tudo é válido. Porém, e aí eu digo pessoalmente, para mim, aquela filosofia que me eleva como? Que me faz entender, observe bem, que independente das questões materiais, porque eu passei por um momento na quaresma de 2023 em que eu peguei uma virose, entre aspas, e fui no hospital, tudo direitinho, e na segunda vez o médico disse, procure uma cura, porque isso aí não é da medicina, isso não é virose. Era uma possessão. Eu tive um problema aqui no tempo, no final de 2022, e devido aos abalos de ordem emocionais, as traições que houveram dentro da nossa egrégora, eu não consegui superar e fiquei aberto. Tive um problema mais ou menos de perda de fé, né? Que entre os cristãos é conhecido como a grande, a grande noite, né? Ou a noite vazia, que aconteceu com Teresa de Calcutá, que aconteceu com Martinho Lutero, que iria acontecer com Francisco de Assis, entre outros, que é aquele momento em que o indivíduo perde a fé. Eu tive sim esse abalo, e aí fiquei aberto para uma possível possessão. E não cheguei a óbito porque a sacerdotisa da casa, porque minha família deixou para morrer à míngua, e a sacerdotisa da casa, que só vinha porque viajava, uma grande vendedora e viajava para questão de vender, né, os produtos dela, só podia estar aqui em final de semana. Então assim que ela chegava no sábado, ela dizia, meu bem, eu estou chegando, e ela vinha diretamente para cá. Foi essa mulher que teve fé por nós dois, que aos pés, veja bem, nenhuma divindade superior, mas aos pés de Kishikyu de Carrá, que é a Lilith, ela conseguiu me dar uma pós-vida. A partir daí as coisas foram se ajeitando e eu agradeço muito. Eu devo a vida a essa sacerdotisa extraordinária que foi a Lakshmi. Então isso acontece. Mas uma coisa bonita que aconteceu dentro dessa situação toda, que eu perdi 10 quilos, que eu não senti o sabor de nada, que eu não senti o cheiro de nada, que eu apenas vegetava. Houve uma noite em que eu coloquei uma camisa preta com um Beuzebu lindo, maravilhoso, coloquei um colchonete diante da porta, abri a porta, porque eu não queria que eu tivesse fazendo a passagem e alguém batesse e dissesse, Lázaro, sai para fora. Eu dava uma banana assim, enorme na pessoa. Então, vou deixar essa porcaria aberta para não acontecer o que aconteceu no túmulo lá de Lázaro. E aí eu me deitei justamente para fazer a passagem. Eu não tive a covardia de Daniel Mastral. Não, eu simplesmente aceitei que aquilo ali era o momento. E acordei com o sol batendo no meu peito. E a partir daí revivi e estou aqui. Então, a filosofia plena do luciferianismo, para mim, é alcançar aquilo que Sócrates dizia, que o bom filósofo se prepara para morrer. Então, sim, existem os dramas para que você tenha uma vida razoável, para que você tenha acesso a bancos, a contas, etc., ao alimento e tudo mais. Porém, isso é necessário à sobrevivência aqui na Terra. Isso é importante, remédios, né, farmácia, padaria, etc. Isso aí a gente faz tudo que for necessário para ter isso aí razoavelmente bem. Porém, dentro de nós,
aconteceu o encontro. Antes eu dava muito valor à roupa, a calçado, etc. E a gente percebe que um luciferiano, ele não é e nem encontrou Lúcifer, não teve encontro, como acontece com esse garoto aí que está tomando, né, o legado de Mastral, fazendo questão de se vestir com luxo. E aí nós vimos numa live de Fátima God, não é? Que é um dos grandes nomes do ocultismo brasileiro, uma denúncia de grandes do ocultismo brasileiro contra aí esse rapaz aí, que é um grande um mentiroso, não é? É um mentiroso e que agora está se convertendo nas igrejas cristãs naturalmente, abraçando ele, não é? Porque aí a igreja, como eu disse, a igreja cristã perdeu sua essência e tem pregadores mirins que recebem 5, 6 mil reais para cantar, para pregar, quando a gente sabe que o início do evangelho não foi assim, que de graça receber e de graça dai, dizia São Paulo, e Paulo trabalhava, né, consertando tendas, aprendendo a fazer tendas. Ele aprendeu quando deixou de ser o que ele era, o grande Saulo de Tarso, e ele aprendeu um ofício, segundo ele, para não ser pesado aos meus irmãos. Então essa coisa de pregar e por 5, 10 mil, 15, 20 mil reais demonstra claramente que as pessoas estão aí desesperadas, elas não têm certeza da salvação. O que a gente vê é um crescimento externo de igrejas, enquanto a pobreza interior salta aos olhos. Então, quando eu tive o primeiro encontro, né, em agosto de 2019, com Lúcifer, né, quando aconteceu o pacto, e a posteriori, quando eu tive o mérito de recebê-lo no meu vaso físico e depois de escrever vários livros, tendo publicado 3, está no Clube dos Autores, A Casa de Satã, Profano e Tecno-Homo. Então, eu claramente desisti, né, de todas essas bobagens externas, porque a gente precisa se preparar para o que vem depois. E o que vem depois é um completo esvaziamento da humanidade. Através do crescimento da IA, da inteligência artificial, inclusive o nosso livro Tecno-Homo, que é a consciência artificial, apresenta isso: o homem será facilmente substituído. A automação dos trabalhos vai provocar um desemprego em massa, um caos em massa. E as pessoas, as cristãs, estão esperando que antes de qualquer grande conflito tornasse maior, guerras e tudo mais, antes de uma nova pandemia, e já tem uma batendo as portas, Jesus Cristo volte, porque é um salvador externo. Isso me faz lembrar o que Voltaire dizia: há pessoas que vivem em silencioso desespero. Paulo anunciou, pois, o luciferianismo, quando ele disse: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e sede meus imitadores como eu sou do Cristo. Ou seja, você precisa me imitar para alcançar o Cristo, que Paulo falava de um Cristo interior. Então a ascensão luciferiana é aquilo que o budismo falava, né? É a luciferificação, não sei, mas a iluminação total do indivíduo, preparando-o para a perda de parentes, como aconteceu na pandemia.
e preparando até para a perda, né? Para que você possa perder o vaso físico em que agora você se encontra. A renúncia total a todas as coisas, entendendo que essas coisas que nós aqui vivemos e tudo mais pertencem à natureza, usando-as ao invés de ser usadas por ela e partir tranquilo quando for a hora. Então, essa filosofia vai crescer muito em pessoas inteligentes, em pessoas que, como eu, se isolam para viver essa paz, essa tranquilidade. E que pessoas que estão buscando salvação externa, né, que a gente vai encontrar elas em todo canto, na igreja adventista, congregacional, assembleia, quimbanda, né, umbanda, essas pessoas que estão buscando salvação externa, elas nesse período de crise iminente são de dar pena. Então a ascensão luciferiana está sim para acontecer e vai acontecer sim na alma daqueles, e são milhares, que estarão preparados para o que está por vir e que não terão medo de ter medo. Não é? Como dizia Sócrates, repito, o bom filósofo se prepara para morrer. Então,